Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live maravilhosa da Semana do Autoconhecimento na Prática. Eu sou a Samely, do Samelices, sou escritora, sou professora, sou terapeuta integrativa e estou produzindo essas lives com convidados muito especiais, incríveis, para a gente conversar um pouco sobre inteligência emocional, espiritualidade e autoconhecimento na prática. Igual falei ontem com a Mila, que foi a minha convidada, que abriu os caminhos dessa semana e que a gente falou sobre feminino sagrado, né, de maneira prática. A gente precisa, ou pelo menos eu acredito que a gente deve entender o autoconhecimento como um exercício diário de aperfeiçoamento e de melhoria, senão de que vale a gente ter conhecimento teórico sobre se aperfeiçoar e evoluir nesse planeta. E foi justamente pensando isso que eu estou criando o Clube do Autoconhecimento na Prática, que tem como objetivo virar uma egrégora de pessoas que vão se acompanhar sob a minha guiança durante um ano, de uma primavera a outra. E esse é o projeto que está pulsando no meu coração. E essa Semana do Autoconhecimento, ela é a semana que nos permite entender um pouco mais e conhecer algumas das pessoas que eu admiro, com assuntos que vão estar no clube, com situações, nomenclaturas, explicações sobre esse vasto conceito que é se conhecer, se respeitar, se entender. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se puderem, espalhem Samelices por aí, manda aí a setinha para que mais gente chegue aqui. Antes da gente começar efetivamente o nosso bate-papo, eu tenho começado as lives com uma mini meditação, até porque a gente chega aqui de um dia cheio, provavelmente. Meu convidado já entrou aí, bem-vindo, Eduardo. Eu vou só dar essa respirada com o pessoal e como a live fica salva para quem assistir depois também, independente da hora que você vai assistir, espere esse momento de assentamento, né, das suas emoções. Então convido vocês para, se estiverem sentados, deitados, enfim, na posição que vocês estiverem, tanto ficar com a coluna um pouco reta, se estiver deitado, fica totalmente deitado. Larga um pouquinho o celular até. Bota os dois pés no chão, fecha os olhos, alinha a coluna como se tivesse um fio condutor bem do centro dela. Se fizer sentido, deixa as mãos com os palmos para cima para receber do universo. E só respira, vê como o teu corpo está agora, em que ritmo. A cada expiração, convida o teu corpo para relaxar um pouco mais, se entregar à força da lei da gravidade. E a gente vai fazer 3 respirações conscientes, respirando bem fundo pelo nariz e soltando lentamente pela boca. A começar agora, respira bem fundo, solta lentamente. Segunda vez, respira o mais fundo que der. Solta lentamente. Terceira e última vez, respira bem profundo e solta lentamente. E observa como teu corpo vai reagindo dos pés, das mãos, enquanto eu já vou convidando aqui o Eduardo para esse nosso papo. A gente pode achar até rápido, mas 3 respirações conscientes já é o suficiente para o nosso cérebro mudar a química dele, para diminuir a adrenalina, o cortisol do estresse e subir o nível de serotonina, do bem-estar. Então, de vez em quando se permitam fazer isso, esses momentos de respiração, de conexão com o corpo, de olhar para cada partezinha do corpo como um checklist e perceber como é que estão os seus pés, seus braços, suas pernas, sua barriga, sua cabeça, seus olhos. Vai fazendo esse checklistzinho. Eduardo, se você estiver por aí, meu bem, eu já te convidei. Eu acho, não sei se você recebeu, me dá notícia para a gente papear. E quem estiver ao vivo, convida outras pessoas, que vai ser bem especial a gente falar de masculino sagrado hoje.
numa live bem especial aqui pra gente. Aceitar. Falta só o Insta entender que eu já aceitei, Eduardo. Foi. Você mandou, mas o Insta não tá aceitando. Desde ontem ele tá fazendo assim umas gaiatices aqui. Faz parte também, né, do universo tecnológico. Mas vamos ver se vai. Bom, acho que expirou, eu vou tentar te convidar de novo. Vê se agora chegou aí para você. Ah, Aê! Chegamos! aí, Ê! beleza, né? Boa noite, querido. Você Tudo está me bem? ouvindo, Quanto tempo? me vendo bem? Tô te ouvindo bem, sim, tudo certo. E você tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Estou vendo até a onça pintada atrás de você. Guardiã É, do espaço. maravilhoso. Então, Legal. querido, primeiramente, gratidão por topar esse bate-papo. Fiquei muito honrada, muito feliz. Ontem eu estava com a Mila Lakshmi, que é uma mana que mora aqui em João Pessoa, onde eu estou agora, e ela trabalha muito com rodas de mulheres. E falamos no Feminino Sagrado, e eu fiz questão de trazer essa perspectiva que, para mim, faz muito sentido, de que o feminino e o masculino sagrado está em cada ser vivo. E que quanto mais a gente entende essa interação, mais a gente se respeita e mais a gente tem relações saudáveis, que eu acho que é o que está todo mundo buscando. E de longe, para mim, você é uma referência nesse caminho do masculino sagrado, dos círculos de homens. Espero que você possa falar muito bem aqui sobre esse seu trabalho maravilhoso, que eu sei que toca lá na astrologia, que já passou ali dando sua contribuição à jornada solar. E Uhum. é isso, muito grata desde já pelo aceite. Essa semana está bem especial, assim, com pessoas que eu admiro bastante, de verdade. Hum. Eu que agradeço o convite, Samene, que eu puder contribuir aqui, trazer, o pessoal que quiser tirar dúvidas também. Sempre que eu posso, ter a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, procuro estar sempre disponível, né? Porque com certeza é um tema que me despertou em algum momento e Hum, hoje eu acho crucial. A gente está trazendo essa questão do desenvolvimento masculino, do autoconhecimento masculino, que acaba passando por algumas etapas, algumas questões diferentes, né, do desenvolvimento feminino. Então, é sim, um estudo bem profundo mesmo. E é verdade, isso. querido. Já tem alguém dando boa noite ali pra gente, Natal. Boa noite, pousada Mandalá, é da Lúcia, querida, que já está no clube do autoconhecimento, já é uma parceira. E Olha só, legal. eu estou começando as lives falando assim para os meus convidados, né? Eu tenho a sensação que as pessoas falam de autoconhecimento, eu tenho percebido isso como se fosse mais um conteúdo assim, sei lá, de aula de escola, né? Tipo assim, ah, eu tenho que estudar isso aqui, como se fosse um livro, um caderno, uma coisa meio teórica. E muitos de nós, como terapeutas e tal, a gente passa essa referência para as pessoas, mas todo mundo teve um começo, todo mundo teve Uhum. um despertar, nem muitas vezes muito gostosinho. Eu estava lá postando o seu Instagram, né, stalkeando, no melhor dos sentidos, e vi algumas coisas que você falou, inclusive que você já foi militar, me corrija se eu estiver Sim, errado. E sim. e eu queria que a gente começasse esse bate-papo por aí, se fosse possível, Eduardo, de como foi o despertar desse grande conceito que é o autoconhecimento para você, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual e enquanto Uhum. homem também, né? Como foi que esse assunto te atravessou? E boa noite, gente, Lide, pousada da Dona Fátima, todo mundo chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Legal, Sameli. Assim, eu sempre tive envolvido com espiritualidade. Isso faz parte da minha base de quem eu sou. Desde criança, minha mãe trouxe muito isso para dentro de casa. Eu cresci num meio católico e kardecista. Ela
incentivava a gente a frequentar, estudar as duas religiões. Para mim, isso sempre foi muito natural, conectar as duas, assim, Uhum. tentar achar pontes, e isso acabou sendo uma das minhas principais características hoje. Eu Uhum. ligo muito nessa ideia da jornada, eu Uhum. ligo muitos pontos, e isso vem desde criança. Sim. E quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser padre ou ser médium, porque eu já tinha Olha, no meu coração que eu queria ter um trabalho espiritual, assim. Já desde criança, acho que eu já tinha esse chamado. Quando eu fui crescendo, aquela coisa da adolescência, né? Aquela coisa que você se perde e tudo mais. E, e aí, eu nasci no Paraná, cresci no Paraná. Com 18 anos, eu entrei no Exército, em Curitiba. Aí, em uhum. 2014, eu já estava em Floripa, que eu tive uma transferência para Florianópolis. Sim. E aí, em janeiro de 2014, eu tive o pior momento da minha vida. Eu tava. A terapeuta disse na época que eu estava quase com depressão, mas não chegou a diagnosticar com depressão, mas eu estava muito mal mesmo, assim. Eu Uhum. pensava com muita frequência em tirar minha vida. Eu lembro que em janeiro de 2014 eu chorava todos os dias, assim. Eu chorava. Foi um momento que eu. Antes era assim, choravam 2 vezes por semana e tal. Daí chegou em janeiro de 2014, eu chorava Oh, meu todos os Deus. dias. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar, porque eu tinha tudo. Eu era tenente do exército, eu ganhava Uhum. muito bem. Meus pais sempre tive uma família estruturada. Eu estudava na federal. Então, eu não conseguia entender qual que era um grande trauma que eu podia ter para sentir aquele negócio, mas eu sentia, era uma verdade que eu Uhum. tinha ali. Eu tinha esse vazio. E aí, quando chegou janeiro de 14, que eu chorava todos os dias, e eu comecei. Porque antes, o que segurava para mim essa ideia de tirar a minha vida era a minha crença kardecista, Sim. que eu não queria ir para um umbral, mas quando eu me afastei da religião, fui para Florianópolis, eu fiquei muito sozinho, eu tive muita dificuldade com o meu trabalho no início do meu trabalho militar também, com os chefes e tudo mais. Eu perdi isso que segurava a minha vontade de tirar a minha vida. Eu comecei a duvidar que existia um mundo espiritual mesmo, e aí comecei a pensar muito nisso. Só que como eu chorei todos os dias em janeiro de 14, cheguei em um momento que eu pensei comigo, meu Deus, a vida não pode ser só isso. Não é possível que as 7 bilhões de pessoas no mundo estão sentindo isso que eu sinto. E se Uhum. tem pessoas que não sentem isso, é porque tem um caminho para chegar e não sentir. Aí eu falei, eu vou atrás disso, eu vou sair desse buraco. Daí que eu pensei, eu vou num psicólogo, nunca fui. E aí tinha uma terapeuta holística que atendia na esquina da minha casa, que é a Ana Paula Olha Rocha, só. que é uma amiga hoje, mas foi uma mestrona para mim. Ela trabalha com Uhum. xamanismo, com cultura em Florianópolis, né? E ela salvou minha vida, porque eu comecei o trabalho com ela, daí eu passei 2 anos fazendo terapia toda semana e a minha vida mudou completamente. Aí ela começou a me incentivar a fazer os cursos também, fazer formações, que ela falou que eu tinha potencial e tudo mais, daí eu comecei a fazer, e aí deslanchou, né? Daí foi uma coisa atrás da outra e estamos aqui hoje. Mas Que o coisa. início foi isso, né? É forte, né, Eduardo? Porque às vezes quando as pessoas falam desse caminho do despertar espiritual, eu até brinquei isso ontem também, as pessoas acham que é uma coisa meio búdica, né? Que a gente tava meditando assim. E eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço que tem um caminho hoje profundo, começou de alguma dor, dessa inquietação. Eu achei muito massa, muito pertinente você falar isso, né? Ainda mais que a gente está nesse fatídico, né, nesse mês do Setembro Amarelo, e o suicídio é um assunto tão tabu ainda, né? Eu falo que a gente precisa falar mais sobre a ideação suicida. Eu já fiz várias palestras, principalmente para adolescentes, e eu tinha uma dinâmica que eu pedia para eles fecharem os olhos e tal, e para levantar a mão que já tinha pensado, por exemplo, em tirar a vida. Eu acho que eu nunca fiz isso numa escola que pelo menos metade dos adolescentes não tenham levantado a mão. Não que tinham tentado, mas que já tinham pensado. E eu percebia que muitas vezes o público masculino era quem realmente, os meninos, era quem mais levantava. Então a gente não fala de uma coisa que ronda a nossa sociedade. E eu achei maravilhoso você dizer isso,
que é tipo, é meio que aquele clichê do fundo do poço, né? Do fundo do poço não dá para passar. Se tá Uhum, tão ruim, é porque tem que ter um caminho, tem que ter uma saída. E eu acho muito importante, falei isso ontem, vou falar novamente, da gente se abrir à novidade do conhecer. E uhum, aí eu já emendo aqui com outra pergunta, porque eu não sei, né? Você vai ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, dessa dificuldade do público masculino em chegar e pedir ajuda, em chegar e dizer, ah, eu preciso de um psicólogo. Ainda tem muito, está melhorando, claro, mas ainda tem muito esse clichê, esse imaginário popular, que é coisa de doido, que é coisa fraca, de que, enfim, não é para mim, não vai resolver. Eu escuto muito, eu tenho muitas clientes mulheres, poucos clientes homens, mas a maioria que querem trazer, por exemplo, seus companheiros, ou irmãos, ou pais, elas sempre falam que é a mesma coisa, né? Tipo, esse negócio não é para mim, isso não vai servir de nada. Terapia é ir para o bar conversar com meus amigos. uhum. Então, tem esse imaginário muito forte, e eu imagino que você deve também ouvir isso dos seus clientes, e aí eu queria que você falasse um pouco, assim, óbvio que eu sei que tem a ver com muita coisa, com machismo, mas eu quero te escutar o porquê que você percebe essa resistência do público masculino em pedir ajuda e em buscar o autoconhecimento. Nós homens, a gente tem impulsos diferentes, né? Uma socialização diferente. Uhum, E a gente aprende a dar conta das coisas sozinho, que a gente precisa dar conta das coisas sozinho. uhum, E lidar com as coisas sozinho. Mas uma coisa que eu comecei a reparar nesse tema é que os homens têm uma resistência a fazer uma terapia, a frequentar um psicólogo, a se abrir, mas não tem uma dificuldade em ir num psiquiatra e receber uma receita de remédio e consumir um remédio tarja preta para algum problema. Eu comecei a perceber que tem muitos homens que consomem, conhecidos meus, assim, e enquanto a questão do se abrir já culturalmente já não se aceita. Mas uhum, uma coisa que eu comecei a reparar, o processo meu também, né? Eu comecei a fazer terapia com uma terapeuta mulher, como eu falei, e depois uhum, ela fez esse trabalho do feminino que encaminha para o masculino e me indicou Guerreiros do Coração, que daí começou a minha jornada com o masculino. E aí uhum, comecei a me resolver com o exército, me aproximar do meu pai, foi tudo um processo assim muito regenerador com o masculino. E quando eu comecei a entrar nesse meio de ser atendido por homens, tanto no Guerreiros do Coração, depois eu fiz terapia com um homem, percebi que a espiritualidade masculina ela é diferente também. A forma que a uhum. gente expressa essa espiritualidade, a forma que a gente vive, os processos, o que faz sentido para nós. E, bom, coisas mais conceituais, a gente perdeu a nossa principal experiência espiritual, que era os rituais de passagem masculinos. Então, o resgate do sagrado feminino é o resgate da espiritualidade feminina, da mulher. E tem esse resgate da espiritualidade masculina, que se baseia principalmente no ritual de passagem masculino, e na iniciação masculina, e na vivência dos símbolos também que estavam ali imbuídos nessa experiência que era a iniciação ali, o ritual de passagem. Então, o que eu comecei a perceber é que, como muitas atividades espirituais estavam sendo guiadas por mulheres, por exemplo, a própria astrologia, né, eu comecei a perceber, faltava um pouco disso que o masculino se identifica mais, que os homens geralmente se identificam mais. Por exemplo, o Guerreiros do Coração, quando eu cheguei no Guerreiros do Coração, eu falei, que é isso, meu? É muito diferente, Explica para assim, quem a não vivência. conhece, Eduardo, o que é o Guerreiros do Coração? O Guerreiros do Coração é o movimento de homens mais antigo do Brasil, que Uhum, eles são um pouco mais reclusos, mas se baseia tá mais no sul ali, mas acho que tem em Brasília, se não me engano, tem também. E são ciclos, né? Você faz um ano de encontros, uhum, são 9 encontros, aí no último encontro tem um ritual de passagem, né? Que o uhum, Paulo que criou, um cara muito massa lá do Rio Grande do Sul, ele que criou. E eu participei de 2 ciclos, fiz 3 anos uhum. até hoje, né? Pretendo voltar ainda.
E são encontros assim entre homens, resgate, e daí tem esse ritual de passagem que tenta resgatar, da mesma forma que agora na jornada solar, eu saí da jornada, mas o ritual solar, que é o nosso ritual de passagem, eu continuo sendo facilitador. A gente também faz um ritual de passagem, que é esse resgate dessas simbólicas masculinas. E, e quando o cara se abre para participar, ele se identifica muito, porque Uhum. ali tem muito, sim, daquilo que ressoa com a nossa alma, com as Uhum. necessidades, com aquilo que é a nossa fome principal, né, de vivência. Agora, sim, precisa de um despertar aí. E, e aí que está uma grande questão, como acontecer esse despertar, como fazer esse despertar chegar nos caras, para eles se entenderem, buscarem desenvolvimento, buscarem crescer, buscarem ser um homem melhor. Porque tem muitos Sim, caras que estão presos ainda numa visão de vida em que ele precisa ser servido. A vida de menino, né, que a gente diz que é uma psicologia mais de menino, que ele precisa ser servido, que ele não vê sentido em amadurecer as suas emoções, se estabilizar emocionalmente, ele descarrega essa tensão em vícios, né? Os homens são hoje quem mais estão presos a vícios, quem mais sim, comete suicídio, tem mais evasão escolar de meninos do que de meninas. sim. Então, abuso de drogas, jogos, enfim, tem uma questão aí para ser olhada específica, né, do público masculino, Uhum. e isso vai fazer com que tenha essa questão que você falou, né, dos homens se afastarem, estarem menos presentes na sala terapêutica, Uhum. nos retiros e tudo mais. Não sei se ficou E é claro? interessante. Sim, sim, é interessante porque você trouxe uma coisa que eu ainda nem tinha parado para pensar e faz muito sentido mesmo. Enquanto a receita é uma coisa é, prática, né? Ir lá no médico e pedir uma receitinha, beleza, mas tipo, ir num consultório terapêutico para mexer nas emoções, aí já é outra história, é como se fosse demais, né? E eu continuo reiterando a ideia de que só pessoas abertas à possibilidade de outras maneiras de sentir a vida é que vão se curar, é que estão se curando, porque é o que você acabou de dizer, né? Existem caminhos e existem. Tem uma frase que eu sempre falo que é: a alma já sabe. Quando um homem chega lá num retiro seu, numa mentoria sua, e ressoa com esse símbolo, com esse guerreiro, enfim, com esses arquétipos, é porque algo na alma dele já sabe, né? Uhum. Mas é preciso se permitir chegar ali. E eu acho que esse é o maior limbo, porque é meio que um labirinto paradoxal de que a sociedade como um todo, né, na forma como ela está construída hoje, ela não permite que os homens, como você também falou, né, a coisa do se resolver sozinho, do engolir as dores. Eu falei disso ontem, né? Como pedir para um homem expressar o que ele sente lá na vida adulta, se a primeira coisa que ele escuta na infância é que ele tem que engolir o choro e que se ele apanhar na escola, ele vai apanhar de novo em casa. Mas, ao mesmo tempo, como pedir para que essa família, ou essa escola, ou essa instituição que disse isso para esse menino, pensar diferente se ela já aprendeu assim? Então, alguém tem que quebrar esse ritmo das coisas e dizer assim: não, peraí, por aqui não está dando muito certo, a gente não está muito feliz, a gente não está muito saudável. Como você bem disse, né, no início, deve ter alguma outra coisa. E eu acho que pessoas como você, né, enfim, trabalhos como o seu, têm contribuído para que isso chegue em um pouco mais de pessoas e do público masculino. E aí eu também queria te perguntar, hoje, dentro do teu trabalho, porque eu sei diariamente quais são as queixas do feminino, né? Eu sei quais são as dores das mulheres e o tanto das coisas que a gente escuta, e até brinco. Tem a frase do Gandhi que fala do olho por olho e termina todo mundo cego. Eu sou Uhum. totalmente defensora dessa troca de perspectiva dos homens e das mulheres poderem se integrar numa perspectiva hétero, lógico, mas também na perspectiva homossexual, enfim. Somos Uhum. seres sociáveis e a gente precisa, não, na minha humilde opinião,
não excluir, e sim incluir, né? Então, eu percebo, e isso aconteceu muito no meu início dos meus movimentos de sagrado feminino, que muitas vezes ainda existe um discurso meio sombra do feminino, de tipo, homens não, né? Tipo assim, clube da Luluzinha, assim como muitas vezes tem o Mulheres Não, clube do Bolinha. Não sei se vocês pegam essa referência aqui, anos 80, mas tudo bem. E aí, é, meio que a gente separou as coisas. Eu acho importante, sim, porque eu acho que tem dores que são das mulheres e que o homem só pode, no mínimo, empaticamente pensar. Assim como tem dores que são dos homens e as mulheres podem empaticamente se imaginar. Mas é preciso esse diálogo, principalmente se a gente quer se relacionar. Então, eu escuto, essa eu acho que é uma das queixas top 5 das minhas clientes, das pessoas que eu atendo terapeuticamente, que é o que você falou, de parecer que a gente está sempre se relacionando com meninos que não querem crescer, que não sabem o que querem da vida e por aí vai. E os relacionamentos tóxicos, e a objetificação da mulher, e o não levar em consideração o que as mulheres sentem, e por aí vai. Mas o que é que você escuta do seu público? O que é que os homens chegam te relatando que você considera que são as maiores dores do masculino hoje? Uhum. Olha, eu vou ser sincero, assim, o que eu vejo de experiência é que o homem e a mulher, eles, ambos precisam melhorar hoje, assim, para alcançar. O que eu falo para tanto homens e mulheres, se você achou uma pessoa boa hoje, tipo assim, cara, você achou uma mulher legal, parceira, você se tem afinidade, tanto a mulher, você achou um cara parceiro, dá valor, porque não tá fácil, assim, né, achar uma parceria, um relacionamento, sabe? Então, eu acho isso bem importante, né? Então, a maior queixa que eu recebo, assim, dos caras que vêm até mim, é com relação a esse desejo de ter mais energia masculina. Geralmente vem meio que com essa descrição, assim. Geralmente são caras que, pela questão que já é muito presente hoje no Brasil, de que a maioria das famílias hoje tem apenas a mulher Uhum. tem sua família, Tem ou uma o pai não está em ausência, né, do casa, masculino. uma Uhum. ausência do masculino, ou ou o casal é divorciado, ou o pai está em casa, mas ele não cumpre aquela presença forte para aquele menino. Então, a maioria dos Uhum. caras vem com essa queixa. Eu cresci sem uma presença masculina forte, então hoje eu percebi que eu não me sinto um homem, de fato, um Uhum. homem maduro, e estou muito preso à minha mãe, assim, é uma queixa muito comum. Quando cai a consciência, assim, percebi que até hoje eu estou muito preso à minha mãe, às vezes é manipulado mesmo pela mãe ainda, ou separa e volta a morar com a mãe, sabe? Uhum. Tem um trabalho muito importante para as mães fazerem também com relação aos seus filhos, de liberar os Uhum. seus filhos, de pelo menos entender também um pouco quais são esses princípios para ajudar a orientar esses meninos a conhecer o masculino, porque um homem, enquanto ele não se sente permitido, enquanto ele não vai atrás de conhecer o pai, o masculino, ele se sente muito vazio, ele se sente muito perdido. Tem um autor que Uhum. escreveu João de Ferro, que para mim é o livro, assim, livro que eu mais gosto, assim, sobre masculino, iniciação masculina, que é o João de Ferro. O Uhum. Robert Bly, ele diz que os homens, hoje, eles, o processo que era para eles fazerem no ritual de passagem, que é essa separação do materno, era para ser feito lá com 13, 15 anos de idade. Hoje os homens não têm o ritual de passagem, não têm o pai em casa, então não fazem. Lá com Uhum. 50 anos, que geralmente eles vão se dar conta o quanto eles viveram uma vida em torno da validação materna, em busca de segurança e tudo mais, de viver a vida que a mãe projetou para eles. E Uhum. aí, com 50 anos, ele vai para o masculino, para o paterno, que é a segunda etapa, e que, na verdade, é a segunda de 5 etapas que ele traz. Então, com Uhum. 50 anos, o homem conhece, vai para o paterno, porque ele vai precisar se separar desse pai terreno para ir Uhum. para um pai ancestral ainda, para um pai Melhor. espiritual, um pai Nossa. maior. Então, ele vai seguir esse caminho ainda de iniciação. E hoje, os homens
Por que que tem tanto cara, às vezes, preso a vícios ainda com 50, com comportamentos ainda alcoólatras, preso a jogos, perdido, confuso, Uhum, não firma um uhum. relacionamento. Então, é por causa dessa falta. Então, a principal queixa que chega para mim, desses homens, é a falta desse pai. E, para mim, eu vejo que por isso que a falta do pai é tão mais pesada para o menino do que para a menina. Tem efeitos mais danosos, porque a mulher não tem essa referência do masculino, então ela vai ter uma dificuldade depois de lidar com o masculino, mas ela tem pelo menos uma presença de autoidentidade, que é uma figura feminina mais velha em casa, às vezes tem uma avó também, que ainda está presente, Uhum, então tem uhum, uma uhum. certa referência. Agora, o masculino, o menino, às vezes ele não tem ninguém. Isso é doloroso, ele não encontra identificação. E está gravado dentro de nós que, homens, que a gente precisa passar pela iniciação, a gente precisa passar pela morte espiritual do ritual de passagem. E Uhum. está gravado em nós que são homens mais velhos que vão fazer isso, Sim, sabe? sim. Então, hoje os homens não encontram esse homem mais velho que vai fazer isso pela gente. Quase que uma referência mesmo, né? No final das contas, a gente está falando aqui de que a gente perde, no caso, principalmente os homens, né, que você está trazendo, perde a noção de referência, em quem é que eu me espelho. E eu acho que isso fica pior ainda quando, além da falta de uma referência positiva, o que a gente tem como referência imediata é o machismo estrutural, assim, tinindo, rasgado. Eu não sei se você viu, eu sigo muito o Fábio também, né? Que é o Instagram é o Masculinidade Saudável, se eu não me engano, que eu acho que ele é de Floripa. Você ainda está em Floripa ou Não, não? eu voltei para o Paraná hoje. Tô dando uma Ah, tá. olhada na Mas minha você casa. passou um tempo, né, em Floripa? Morei 8 anos lá. Eu servi o exército lá, né? Daí quando eu saí Ah, do sim. exército, eu saí de lá, que eu me mudei. Então, eu vi uma reportagem, um post do Fábio, que é do Masculinidade Saudável, que eu gosto muito também do conteúdo dele, mostrando sobre o TikTok, por exemplo, sobre o que é que aparece. Ele criou um perfil imaginário, né, assim, como se fosse um perfil fake, só que intencional, com as referências de um menino de 16 anos. E aí, assim que começava, quais eram as coisas que aparecia para ele? E aí aparecia coisas de whey protein, de academia, mas aí aparecia umas referências tipo, isso aqui é o, sei lá, não sei o que da mulher, e era um detergente para lavar prato. Isso aqui é o que as mulheres gostam de fazer, enfim, coisas extremamente. E aí o ponto principal é, a gente está falando de meninos, de crianças, aí sim a gente está falando de meninos mesmo que ainda não passaram por esse ritual, de 15, 16 anos. E olha o que está chegando. Então, imagina se soma, a galera está aqui falando, né, sobre relacionamentos, que a gente vai por sintonia. Eu concordo com isso, mas, inclusive, por experiência própria, inclusive de uma mulher hoje solteira e que minimamente se considera bem resolvida, eu percebi que essa coisa da sintonia energética, para mim, pelo menos, em momentos que eu estava ali com outros pares, com outras mulheres, ela tem seus limites pelo seguinte fato. É óbvio que a gente sintoniza com pessoas que estão em frequência semelhante na nossa, mas o que a gente já está falando aqui é justamente de ausências, de faltas, de dores, e isso é, infelizmente, a maioria do nosso país. Então tem uma coisa estatística também, né? Eu já falei isso em rodas que eu participei, e algumas amigas ficaram rindo, mas eu estava falando sério. Que a gente às vezes fica com essa história de tipo, você é dedo podre, por exemplo. Só que num país em que, sei lá, de cada 10 homens héteros e solteiros, 9,5 são machistas muito fortes, ou 9 ou 8, não dá para dizer que é o coitado do meu dedo que é podre, porque a porcentagem é muito maior do que o meu dedinho aponta. É uma questão matemática também. Então, são tantas ausências, né, desse masculino saudável, são tantos pais que não fizeram o seu papel, porque também não tiveram esse papel dos avós e dos bisavós e por aí vai. São tantas fugas desse masculino que não quer olhar para as suas dores,
que não dá para a gente entrar muito nesse discurso nem da culpabilização da mulher porque escolheu mal seu parceiro, nem desse parceiro porque supostamente não sabe ser melhor. Isso tem tudo a ver com essa criação do meu projeto agora, né, que é o Clube do Autoconhecimento na Prática, porque estava me incomodando muito esses discursos muito teóricos sobre essa perspectiva do autoconhecimento que fica muito na verborragia, muito na briga, mas o que é que a gente faz? Né? Ontem eu Uhum. falei de um texto que eu escrevi que muita gente curtiu na época, que eu dizia assim, eu adoro os homens, eu detesto o machismo, e a gente precisa entender essa diferença, porque parece que mulheres estão detestando os homens, e eu acho, por mim, enquanto mulher, e por várias com quem eu convivo, que a gente continua buscando, obviamente, numa perspectiva heteronormativa, que é a que a gente tem lugar de fala aqui, né? É importante deixar esse ponto. A gente quer relações saudáveis, só que a gente não quer. Para ter relações saudáveis, são dois seres adultos se relacionando. Então, é importante a gente sair do discurso só teórico e ir para a prática. O que, é que a gente pode fazer? Uma das minhas propostas no clube, aproveitando aqui só para fazer uma rápida divulgação, que essas lives também estão fazendo parte da abertura desse meu projeto, né? O Clube do Autoconhecimento na Prática, é que todo início de mês, para os membros, eu vou mandar a lunação, né, os aspectos astrológicos daquele período, e eu quero mandar um formulário, de preferência anônimo, para todo mundo ficar à vontade e falar o que quiser, sobre quais são os desafios que você está passando agora na sua vida e quais são as intenções que você está tendo agora na sua vida, uma coisa assim bem prática. E aí, com base nessas respostas, é que eu vou criar o nosso encontro mensal. Então, não quero mais ficar falando de coisas que só porque eu gosto. Eu gosto de astrologia, eu gosto de fraternidade branca, eu gosto de chakra terapia. Não, mas isso tudo são ferramentas que hoje eu acho que eu me sinto minimamente apta de utilizar de maneira prática com o que as pessoas trouxerem. Então, quero trazer esses relatos das pessoas e, com base nisso, propor situações práticas. E aí, quem puder assistir ao vivo, quem não vai ficar gravado, a ideia é que a gente se acompanhe durante um ano, de uma primavera à outra, e deixo o convite aqui, quem quiser conhecer mais esse trabalho, depois dá uma olhada no Samelices. Aproveitando que eu estou falando de primavera e das estações, que são os ciclos solares, aprendi lá no Jornada Solar, eu vou te pedir para falar um pouco disso, e antes eu vou fazer uma confissão daquelas que a gente fica esperando o momento certo de fazer, né? Vai ser engraçado. Porque eu fiz o trabalho com vocês, né? Eu conheci o Eduardo e o Juliano, que na época estavam, acho que foi 2022, se eu não me engano, né? Faz uns 2 anos. Eles estavam à frente do Jornada Solar, que é essa livre agenda voltado para o público masculino, que agora está dando uma mudada, né? Está integrando lá feminino e masculino. E aí eu fiz essa parte da revisão textual. E aí, Eduardo, quando eu comecei a ler, porque eu tive a honra de ler os relatos completos, né? Tipo, vai uma parte para o livro, mas me chegou o material bruto. Eu me percebi, e agora eu estou me vulnerabilizando aqui na frente de você e no ao vivo, sendo muito crítica com o masculino, coitado. Sabe, eu comecei a ler umas dores lá e a minha primeira leitura foi: ai, gente, que frescura! Ai, gente, que besteira! Sério que esse cara tá dizendo que não ia levar, que não ia sair com a menina porque não tinha dinheiro para pagar um lanche? Quem se importa com isso hoje? Ai, eu lembro que teve alguma coisa que eu li sobre o cara que falava sobre se sentar de uma maneira mais confortável e que ele evitava se sentar com as pernas meio cruzadas porque os amigos tiravam onda, alguma coisa assim. E eu, não, gente, isso é muita frescura. Aí eu, obviamente, guardei essa informação dentro de mim, né? Tive reuniões com vocês. E eu fui meditar nesse meu incômodo, nessa que besteira. E eu pensei, né? Fazendo minha autocrítica interna. Eu falei assim, puta que pariu, eu tô falando igual a um homem fala de uma dor de uma mulher. Quantas vezes eu não escutei de um cara, é frescura sentir cólica, ou que besteira esse negócio de TPM. Aí eu
caiu a minha ficha, sabe? Assim, de tipo, gente, eu tô agindo com uma dor que teoricamente eu não sinto de uma forma muito parecida com a que agiram comigo. Aí eu dei uma respirada e reli todo o material, e aí foi quando eu tive olhos para ver. Não queria deixar essa confissão aqui e Sim. aproveitar que eu estou falando disso, porque se você quiser falar um pouco do. Você não está mais hoje na jornada, mas você falou que ainda faz o ritual solar. Conta um pouquinho aqui para os nossos públicos sobre esse trabalho que eu sou assim muito, muito fã hoje. Acho que a jornada solar foi o meu primeiro trabalho com masculino mesmo, né? Porque antes eu participava do Guerreiros, já tinha formação com astrologia, xamanismo, mas eu recebi o convite do Juliano, daí para formar a equipe da Jornada Solar. Daí começou, foram 4 edições, né, que Vocês eu começaram escrevi lá. juntos, efetivamente. Assim, o projeto Jornada Solar foi E vocês. tinha mais dois no início também, outros dois homens, que a Uhum. partir da segunda já ficou só eu e o Juliano. O Lucas ficou mais como só contratado de design. Uhum. Daí depois ficou eu e o Juliano até a 4ª edição, né? Que daí eu saí. Faz um ano e meio já. Daí lá a gente criou outros serviços, criou roda, né? Acho que tinha um Sim, guerreiro foi, aí eu que a vi o gente Gabriel comentou que falando ali, que é um querido, falando que estava com saudade fazia das rodas dos homens. as rodas, né? Daí eu também. Daí a gente criou o ritual solar, que é o ritual de passagem, que a gente já foram 2 edições aqui no Brasil. E E aí agora eu tô com o trabalho de mentoria, né? Um dos motivos de eu ter saído é porque eu queria também tocar um trabalho mais individual, também com outras perspectivas. Uhum. E ainda mesclo, né, com a astrologia, que eu acho a astrologia um baita mapa Uhum. pessoal, para se entender em meio à confusão, em meio ao caos. Acho que dá um ordenamento e dá uma capacidade também de julgar menos as pessoas, né? Então, Sim. Nossa, eu falo isso demais. É, a principal benefício que eu tive quando eu desde que eu comecei a estudar astrologia foi que eu julgava muito as pessoas, né? Você cria uma expectativa que as pessoas sejam de um determinado jeito, e aí quando você vai entendendo astrologia, você vai se aceitando mais, porque muitas pessoas chegam, né, em consultório com a queixa, por que que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Uhum. Aí você tem que explicar para a pessoa, falar que você é assim, e vamos fazer o melhor com isso, o melhor possível com isso que você tem, sabe? Então, eu, por exemplo, quando eu sou libriano, com ascendente escorpião, só que Uhum. eu só conhecia o meu sol, e eu achava que eu gostava muito daquela autoimagem de bonzinho, né? Uhum. Eu fui um dos homens com características muito parecidas com os homens que aparecem hoje para mim, que é um cara Uhum. que tenta alimentar muito essa imagem de homem bonzinho e tudo mais, muito ligado ao Do feminino. gente boa, né? O gente boa que não quer guerra com ninguém. Muito em busca da validação dos outros. Então, Uhum. muito, meu vazio emocional foi muito por causa disso. E aí, quando Sim. eu descobri que eu tinha ascendente escorpião, Marte, um monte de coisa de escorpião, eu falei, não, não é possível, né? Porque tinha Não toda aquela sou esse crença do bonzinho ascendente todo, escorpião. não. E aí fui aceitando, fui estudando, e aí que eu comecei a me resolver muito com algumas características minhas que eu tinha, né? Então, de profundidade, de mais agressividade também. Então eu ficava tentando alimentar muito uma imagem que não era real, sabe? Uhum. E principalmente por isso que eu acho que faz muito sentido, assim, a astrologia para as vidas das pessoas. E Sim. eu acho que na falta dos rituais de passagem, na falta de uma orientação, né, ter um mapa, ter uma orientação como a astrologia, ou outras ferramentas, mas eu acho que a astrologia, particularmente, assim, eu acho muito completa, assim, um mapa, né? Te dá um Sim. direcionamento. Por exemplo, Saturno, né? Você vai olhar Saturno no mapa. Saturno é a representação do próprio ancião do ritual de passagem. Uhum. Porque a gente às vezes quer que a vida seja muito perfeita, muito maternal, né? Os homens Uhum. às vezes querem. Muito Os boazinha. homens. E é interessante a gente analisar a questão dos rituais de passagem, porque os rituais de passagem eram os masculinos, né? Eram Uhum. momentos duros, assim.
Não eram. Eu fiz o ritual de passagem da tucandeira lá do Satré-Maués, né? Que se bota mão na formiga tucandeira. Então eram momentos de dor, eram momentos de superação, era um momento de guerreiro mesmo, sabe? Nossa, sim, E, e muitos meninos tinham medo do ritual de passagem. sim. Então, os meninos eram forçados a participar do ritual de passagem, mas depois que passavam, descobriam algo muito poderoso em si, na sua Uhum. cultura e nos homens em si. Eles descobriam os mistérios do masculino, das feridas do masculino, da cura do masculino, sabe? Então, Saturno no mapa, ele vai representar essas dificuldades, esses limites, e quando a gente aprende, de fato, a aceitar tanto as belezas da vida, o que é bom, quanto também as dificuldades da nossa vida, a Uhum. gente dá um grande salto de amadurecimento, que é o que Saturno promete, né? Sim. Saturno dá limitação na nossa vida, mas à medida que a gente amadurece perante essas limitações, aprende a trabalhar, aprende a servir de fato, como um adulto tem que servir, a gente ganha autoridade e reconhecimento, que é símbolo de Saturno também, né? Então, E a sempre gente tá quando eu... vivendo um ano saturnino, né? Por falar nele, então a gente tá vivendo bem essa energia aí, né? É, então, quando eu olho Saturno no mapa, eu consigo, ali eu identifico onde está o ritual de passagem daquele homem. Beleza, você não Ai, que teve o teu legal. ritual de passagem, mas onde que é a tua passagem aqui? Onde que você tem que compreender mais as dificuldades da vida? Você tem que romper, Uhum. superar isso, parar de reclamar nessa área da vida, né? Parar de ser tão rígido também, aprender esse equilíbrio. Muito Então, legal. Adorei essa explicação. Vou começar a olhar o isso agora também. Juba Lima falou ali algumas etnias indígenas, mulheres também vivem rituais de passagem doloridos e desafiantes, onde nasce uma guerreira ou guerreiro. Tem muita gente que fala erroneamente que as mulheres não tinham ritual de passagem, que a própria menstruação já é o ritual de passagem Uhum. feminino. Então, não era assim que acontecia, né? Os rituais de passagem femininos geralmente eram mais leves, mais tranquilos, porque a própria mudança física corporal feminina já exige muitos sacrifícios, Uhum. muitas renúncias, mas alguns rituais de passagem existiam, né? Lá na o Satere Maué, por exemplo, o ritual de passagem feminino, a menina ela ficava recolhida 6 meses numa tenda, totalmente escuro, sem nenhum contato com os homens, e a mãe entrava ali, dava comida para ela, e se chamava ritual da paca, porque todo dia ela entrava, a mãe entrava com um dente de paca ali e fazia um risco na pele dela, para Uhum. sangrar aquele sangue de menina e fazer a troca do sangue, né? Essa é a ideia deles. Então, ela ficava esses 6 meses. Então, o ritual feminino geralmente era um ritual de introspecção. Uhum. Por quê? Para a mulher conhecer melhor os seus ciclos, né? O Uhum. ritual de passagem masculino era um ritual de superação, de nascimento do guerreiro, para ele aprender a dominar a sua fúria, a dominar Uhum. a sua fúria e se superar, né? Para despertar mesmo esse guerreiro. E faz muito sentido na ideia do Yang, né? Na energia do guardar-se, nessa coisa do feminino, que é se recolher da lua, do interno, e do masculino, que é se expandir, que é gritar, berrar. Aproveitar que a Juba Lima está fazendo essa pergunta, tem uma pergunta aqui dela, na caixinha, eu não estou sabendo passar, mas ela tinha perguntado antes se no seu trabalho com homens você aborda questões sobre raça, homofobia, classe social, se esse é um ponto do teu trabalho e como isso acontece. Na jornada solar, a gente tocou bastante nesses pontos, né? Da Uhum. homofobia, principalmente. Hoje, como eu trabalho mais, trabalho de mentoria, não chego a tocar nesses pontos se não for um tema da vida do meu mentorado, do meu cliente ali. Uhum. Sim. Faço uma iniciação masculina. Hoje, Uhum. pelo, pelo que eu estou vivendo, né? Acho que a gente acaba atraindo homens que estão vivendo coisas muito semelhantes. Então, Uhum. hoje, como eu sou pai, sou casado, acaba que tá chegando mais homens para mim nesse sentido. No seu São homens que perfil. têm... Até eu acho que tem a ver com o que a gente estava acabando de falar, Eduardo, sobre as referências, né? De certa forma, eles podem olhar para você e vai dizer, esse cara vai me entender, ele também está com filho, ele também está casado. De alguma maneira, eu acho que tem um espelhamento aí, né? Ou são caras que já
que estão querendo essa vida também, que almejam isso Sim, também, né? Então, sim. mas no ritual de passagem vai os caras gays, vai caras negros também estão participando, né? E tem momentos de partilha, assim, que cada um traz um pouco da sua perspectiva nesses recortes. Sim, tem rodas, sim, mas fica muito livre para trazer o tema, sabe? Sim, Se sim. for uma dor do cara de fato, sabe? Uhum, Por exemplo, consultórios. Esse ano eu atendi um cara negro, mentorado meu, sabe? uhum. Mas em nenhum momento ele trouxe essa temática, não era uma dor Uma marcante assim na questão vida naquele dele. momento, né? Não era uma dor marcante na vida dele, latente. Então, geralmente a dor do masculino geralmente está indo mais para esse lugar, né, da falta do pai. É um tema assim Uhum, é universal ali e uhum. que é claro que a gente vai ver em famílias que têm uma certa vulnerabilidade social que isso acontece com mais Mais forte, frequência, sim. Muito mas bem. ainda assim eu gosto muito de ir para a individualidade das pessoas, por isso que eu senti falta, né, de sair daquele trabalho que era mais coletivo e ir para um Uhum, trabalho mais individual, porque eu queria pegar mais nesse ver a questão individual da pessoa mesmo, sabe, sem uhum. deixar ela ser engolida por um determinado grupo, assim, ver a Pelo todo. O especificidade. seu, o seu ascendente escorpião quer aprofundar bem muito, né, com seus clientes. Não E fosse faz tanto muito do coletivo. sentido. E faz muito sentido, Ju, que você está trazendo aí. Eu também acho que esses recortes são importantes e eu acho que isso tem a ver com a ideia de grupos, né? Os grupos, eles permitem a gente ter essa capacidade de trocas e de saber de dores que talvez é como se tivesse assim um tronco, né, que tem aquela dor ou aquele desejo ou aquela vontade de pertencimento ali central, mas escutar as pessoas e suas questões particulares é muito enriquecedor, né? E eu acho que isso também tem a ver com o que eu quero no clube, de ter pessoas que, que somem. Eu acho que eu estou um pouco numa energia oposta a você, com o meu ascendente em peixes, e na Revolução Solar eu estou com o ascendente em peixes, eu estou querendo espalhar e ter esses momentos, ter esses encontros, inclusive uma coisa que eu falei já para quem aderiu ao clube, né? Eu quero ter encontros presenciais que a gente se reúna só para conversar, para a gente sair um Uhum, pouco dessa pilha de que tudo tem que ter como se fosse uma aula, um método. Eu sei que isso é importante também, mas eu tenho sentido falta da gente só contemplar, só rir. Eu brinco muito com o pessoal que trabalha comigo, né, com a Amanda, com o Rafa. Onde é que a gente faz amigo depois de adulto, né? Depois da escola a gente tem os amiguinhos, aí tem os clubezinhos ali que a gente participa, aí depois a gente fica muito adulto e aí a gente não tem mais muito esse negócio, a gente não chega mais. Eduardo, porque tu quer ser meu amigo, igual na escola? E aí eu quero também trazer esse acolhimento para o clube do autoconhecimento, sabe? De que a gente possa se encontrar só para conversar, para estar junto, para se acolher. Eu acho que faz parte dessa proposta. Reitero o convite para quem quiser ver depois. A gente finalizando aqui, Eduardo, é, essa é uma percepção minha, você obviamente me disse se ressoa ou não. Eu sinto que eu atendo dois grupos de pessoas assim, bem distintos. Até a galera que meio que está nesse despertar agora e vem com um gás assim, quer fazer todo o curso, quer estudar tudo, quer se descobrir profundamente. E uhum, tem a galera que já está numa jornada há muito tempo e que às vezes se cobra muito. Tipo, nossa, eu ainda faço isso, ou não sei quantos anos de trabalho, e eu ainda. E aí, como a gente está nessa perspectiva da semana do autoconhecimento na prática, eu também estou perguntando para os meus convidados, seja para o grupo que está com aquela sensação de, nossa, isso está começando a me inquietar, para aquele Eduardo de 10 anos atrás, que estava vivendo essas dores e essas inquietações, ou seja, para quem já está numa jornada longa de processos de desenvolvimento humano, qual seria assim o teu conselho, a tua orientação, a tua sugestão prática, né, assim, cotidiana, virginiana, já que estamos na temporada virginiana,
para esses públicos, o que é que a gente pode fazer cotidianamente que transforme a nossa vida e nos dê mais paz e qualidade de vida, pra, segundo a tua opinião? Uhum. É complexo, né? Cada um acho que vai ter, mas o que eu trazia na jornada e ainda trabalho com esse conceito é a jornada do herói. E, Aham, e, estava esperando e tu na, falar isso. e na jornada do herói, o primeiro passo ali é o chamado aventura, que basicamente Uhum, é um chamado de Deus, tá? O perfeito. Campbell, o próprio Campbell traz isso, é um chamado de Deus, é um chamado para a vida. Então, a vida chama. Então, por mais que você esteja numa situação, como você falou do público, né, que está confuso, perdido, por mais que você esteja confuso, perdido, parece que nada dá certo, eu tenho certeza que tem um chamado acontecendo perto de você. Uhum, E o que eu vejo que de muitas pessoas é que elas reclamam muito e mentem, têm um hábito de mentir para si mesmas. Tem muitas pessoas que fazem isso. E eu comecei a lutar contra isso, assim, com muita força na minha vida. E em alguns momentos que eu percebi que eu reclamava muito, encontrava muita desculpa, mas claramente estavam os chamados acontecendo. Um chamado para tua saúde, falando que a tua saúde está ruim, teus uhum, relacionamentos estão ruins, você sabe que o teu vício não é uma coisa boa, então, e sempre vai ter alguém ali disposto a te ajudar. uhum, Tenho certeza que tem um chamado, porque a alma, né, ressoada com esse divino, ela apresenta falando de uma forma mais racional do Jung, né, o uhum, inconsciente, ele vai te colocando na direção da integração. Então, o chamado está aí, só que por orgulho, né, por preguiça, por hábito de ficar reclamando, por um hábito de mentir para si mesmo. Então, assim, as pessoas inventam muitas coisas para si mesmas, então a gente acaba não escutando esses chamados. E quando a gente escuta o chamado, aí começa a aventura da jornada do herói. E o que que é a jornada do herói? É basicamente a jornada de se tornar a gente mesmo, da gente se uhum, tornar o nosso eu em potencial, ou seja, o nosso eu que Deus nos projetou para ser. Então, uhum. toda a jornada do herói que o Campbell traz é na base do herói se reencontrar com esse lado divino seu. Então, para a Sim, gente aflorar nesse eu em potencial. Então, há um chamado sempre acontecendo. E aí, uma perfeito. outra coisa que eu queria trazer, assim, que tem feito muito sentido para mim, sabe? Desde que a minha filha nasceu, eu me estabilizei muito emocionalmente e espiritualmente, sabe? Uhum, Tava até falando com a minha esposa ontem sobre isso. A minha filha nos salvou, sabe? Ela nos resgatou. uhum. Então, eu falo que Deus mandou ela, porque ela chegou e ordenou e organizou a nossa vida. E, Coisa linda. e quando o filho chega, né, a gente dá mais valor no tempo e mais valor no que é realmente importante. Então, a gente está falando de autoconhecimento, né? Eu sei que você falou várias técnicas e tudo mais, mas gostaria de trazer essa mensagem, assim, que está na simplicidade, sabe? Perfeito. Eu tive uma fase de muita confusão, onde eu achei que eu tinha que fazer todos os cursos possíveis de autoconhecimento. Eu tinha que fazer Uhum, constelação, uhum, não sei, um monte de coisa. E não estava aí. uhum, Onde que está, para mim, hoje, a grande evolução, estabilidade, é no simples, no básico, naquilo que une todas as religiões, que são as uhum, virtudes. É ir uhum, atrás do belo, do bom, sabe? Da justiça, da simplicidade. Então, hoje a gente vive uma sociedade que incentiva muito em nós o exagero, a uhum, busca por validação, sabe? A gente se afasta muito desse eu espiritual. E até mesmo dentro do autoconhecimento, uhum, nesse consumo exagerado de coisas, a gente acaba se afastando do que é de fato a espiritualidade, que é a gente se tornar melhor, a gente ter uma vida boa, ajudar as pessoas, servir aos outros. E aí toca no principal problema dos relacionamentos hoje, que é o egoísmo. Egoísmo e uhum. orgulho. Porque o que mais contribui para uma relação? A gente servir o outro, sabe? Sim. Então, o que é uma iniciação masculina, uma mentoria que eu faço com um homem? Transformar a energia dele para ele servir a família dele, o relacionamento dele,
e servir com amor, e encontrar prazer no servir, sabe? Então, eu diria isso, se voltar para o simples, não precisa de muita coisa, sabe? Encontra um caminho, se dedica a esse caminho, se aprofunda nele, sabe? Encontra uma filosofia de vida, encontra boas referências, bons mentores, respeite os mentores, sabe? Que os princípios estão postos, tá? Como eu te falei, eu sempre integrei muita coisa, assim, então, ao invés de ir muito pro exagero de cada coisa dessa, nos últimos anos eu comecei a ver os pontos em comum e trabalhar em cima deles, sabe? É isso. Perfeito, Eduardo. Acho que não poderia ter dito algo melhor e mais bonito, porque é o menos que é mais, né? E eu sinto essa identificação. Grata, Ju, um beijo, amada. Seja sempre bem-vinda. Já fica o convite que amanhã tem uma nova live sobre xamanismo com a Caidé Awara, que é uma mana querida também. Já já eu falo disso, mas já deixo o convite para você que está saindo. E eu tenho me identificado muito com isso também. Eu acho que é natural, a gente desperta para qualquer coisa e a gente quer consumir muito daquilo e é um buraco sem fundo, né? Porque aí você falou, são tantas técnicas, tantos nomes, tantos cursos, tantos retiros. E eu acho que é muito válido, né, essa busca, obviamente, até porque a gente busca justamente porque fez tanta falta, mas o voltar-se para dentro de si é o caminho sem falha, né? E obviamente, se você está com alguém que pode lhe orientar, um mentor, um grupo, um clube, enfim, um conjunto ali de situações que facilitem esse encontro, é um pouco mais leve, mas você vai se encontrar, né? Isso que o que quer que seja Deus e o grande mistério quer da gente, né? Que a gente se reencontre com a nossa centelha divina. Achei lindo você trazer isso. E eu lembro que quando eu fiz o trabalho da Jornada Solar com vocês, foi no ano que a sua filha nasceu. Dava para ver os seus olhinhos brilhando ali, ela estava bem bebezinha. Tá, E eu estava achando lindo isso também, que você estava. O Ju, eu acho que ele estava mudando de casa e você estava virando pai. Então, vocês dois estavam vivendo a masculinidade e as efervescências de vocês. E eu acompanhando, assim, assistindo de plateia, muito honrada também. E aí quero te agradecer, mano, por esse papo tão maravilhoso. Vai ficar salvo. Espero que outras pessoas acessem esses conteúdos que nos ajudam a integrar toda essa efervescência que a gente está sentindo. Quero deixar o convite para quem está nos assistindo amanhã de novo aqui no Samelices, às 20 horas. Amanhã é sexta-feira 13, né? Tem todo esse simbolismo. E eu vou conversar com uma bruxona, que é a Caindê, com ela a gente vai falar sobre xamanismo. Ela é uma sacerdotisa das rosas, assim como eu, trabalha com a medicina do cacau, tem feito uns trabalhos lindos de estudos sobre a Jurema Sagrada, sobre a pagelança, e amanhã especificamente a gente vai falar um pouco sobre o xamanismo. Então, gente, fica aí o convite para vocês às 20 horas. Se puderem, se inscrevam no link da bio aqui, que tem um grupo que a gente está alimentando de alguns conteúdos. E Eduardo, querido, um beijo na sua fofíssima garota e que ela cresça tendo essa referência maravilhosa de pai que é você. Gratidão aqui por essa troca e espero que a gente se encontre em outros momentos bonitos como esse. Obrigado, Sameli. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, que acompanhou, que comentou aí. E é isso. Boa semana de autoconhecimento, boas lives para você, viu, Sameli? Um abraço. Valeu, querido. Gratidão. Beijão. Tchauzinho. Tchau.